Oi, gente, muito boa noite. Bem-vindos todos ao primeiro podcast WP Assessoria. E hoje a gente trouxe um grande cliente, além de cliente amigo, a gente tem até uma dificuldade para tratar ele como cliente, né, Ramon? Ele é mais que um cliente, é o nosso amigo, o Ramon Eliseu, por trás do Missouri Sushi, o proprietário do Missouri Sushi, está aqui com a gente. Ramon, obrigado por ter vindo, cara, de coração. Sinta-se à vontade para falar aqui com a gente, tá? Não, obrigado. Ramon, a gente trouxe você aqui no sentido de conversar, um bate-papo, e trazer o Ramon, trazer o empresário, né? O dia a dia, o que acontece lá no Missouri por trás do Missouri, por trás das estratégias, a forma com que você pensa, tudo. A gente sempre fala, né, que tem uma mente, ou seja, uma pessoa, um empresário, né, por trás de uma empresa. Então, o cliente, ele vê o Missouri, ele faz o pedido dele, mas quem que está pensando, quem que está fazendo tudo, né? O intuito nosso hoje é mostrar o Missouri, o que a gente puder mostrar, puder falar, para ajudar as pessoas que estão querendo empreender, que querem fazer alguma coisa e ficam naquele talvez um medo ou talvez uma insegurança, porque a gente sabe que não é fácil empreender hoje em dia. Então, para que melhor que o cara que está apanhando, que está no dia a dia, que está na luta, né? Falar sobre. Então, cara, fique à vontade para falar o que você sentir de falar, tá? E bem-vindo mais uma vez, querido. Não, obrigado. Eu acho que seria interessante a gente já começar, né? Te perguntando quem é o Ramon. Quem é o CPF que está por trás dessa empresa, Boa. Quem é o CPF por trás do CNPJ? Cara, eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a pessoa descrever ela mesma. O que ela é, o que ela faz. Mas eu sempre quis ter o próprio negócio, desde muito cedo. Tipo, desde os meus 13, 14 anos, tipo, às vezes eu comprava um negocinho da China, vendia no Mercado Livre, e sempre nessa, né? Tipo, de comprava, revendia, mas sempre foi um negocinho muito pequeno, mas sempre estava tentando fazer alguma coisa. Sempre queria ter meu negócio, sempre planejava alguma coisa e a gente trabalhou com roupa para cachorro, a gente tentou vender brinquedo, a gente tentou muita coisa mesmo. E só que algumas mostraram muito promissoras, mas eu tinha dificuldade de ter um valor expressivo que fizesse sentido, né? E também era muito novo, então era mais um hobby, mais aquela sensação. Nossa, era muito gostoso aquele sentimento assim, vendeu. Não era nem pelo valor, era o sentimento de ter feito aquela primeira venda, a segunda venda, e aquele sentimento é o que com certeza me motivou demais, ainda mais de ter o próprio negócio, que era uma coisa que eu sempre quis. Essa semana, essa coincidência ou não, você falando isso, essa semana a gente teve uma conversa com outro cliente nosso e eu até comentei com a Raquel. Ele mostrou uma frase que eu não tinha percebido antes. Ele falou: Douglas, quem é empresário nasce empresário. Eu achei um pouco grosseiro, até assim, muito ríspido, né? Mas eu achei da colocação, não, quem é empresário nasce. Talvez ele apanhe mais, apanhe menos, vá para um lado, mas ele nasce, entende? Ele vai ser empresário. E você falando, né? Quer dizer, com 13 anos, né, Ramon? Sim. Hoje você está aí com quase, não podemos abrir, né? Quase seus 30? Falta mais. Tem, né? Ano que vem, o 3.0 vem forte. Então, assim, quanta carga, né? Quanto erro, quanto acerto. Né? Sim. E faz parte, né? Sim, sem dúvida. Né? Mas, assim, a pessoa nasce empresário. Eu não discordo disso, né? Mas eu acho que muitas das pessoas acham que não nasceram para isso. Tá. Mas com o decorrer do tempo ela desenvolve habilidades para lidar com aquela situação, né? Eu acho que tudo é treinável. Talvez essa frase nasceu para ser empresário, talvez seja a facilidade de lidar com aquilo ali. Entendi. Mas não quer dizer que a pessoa não vai desenvolver a habilidade para ser um empresário. Assim como o talento para qualquer esporte. Vai ter a pessoa que nasceu com talento para aquele esporte e vai ter uma pessoa que não tem o talento, mas tem a força de vontade para seguir em alto nível, tipo, naquele determinado segmento, né? Com certeza. Então, acho que esse vai construindo, né? Acho que exatamente. Dia a dia, vai aprendendo, vai apanhando aqui, vai ganhando ali. Exatamente. Pegando o know-how da coisa, né? Exatamente. Você nos contando, né, que teve toda essa passagem, né? De tentar aqui, tentar um ramo ali. Mas e o que te impulsionou a abrir o Missouri Sushi? Era ser empresário nesse ramo?
Então, na verdade, isso eu já falei diversas vezes, que era um nicho que eu nunca imaginei que iria trabalhar, seria, Ótimo, tipo, isso é ótimo. o da alimentação. Eu não sabia fritar um ovo, e aí vou fazer sushi. Eu fui simplesmente chamado para fazer um extra de caixa, né? Porque, não achei ninguém e tal, a pessoa me chamou para fazer um extra. E eu, cara, vamos, não tô fazendo nada, bora. Adorei. Não tô fazendo Não nada. tô fazendo nada, não tem nada a perder, vamos fazer alguma coisa. Olha só, né? Não tô fazendo nada. Construir a empresa que hoje eu tenho na minha vida, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto entra muito naquilo, a oportunidade não bate na minha porta. A oportunidade tá batendo sempre na nossa porta e às vezes a gente não tá enxergando. Naquele dia eu poderia ter negado. Porque porque me chamaram para fazer um extra, foi para um evento. Né? Foi para um evento isolado. Eles fizeram um evento e aí me chamaram. E aí foi só para quebrar um galho lá, porque a pessoa deixou na mão e tá tudo certo. Fiz o evento, passou-se umas 2, 3 semanas e a pessoa, me ajuda lá tal dia. Eu assim, cara, ajudo sim, trabalhando no caixa. E eu já comia sushi, gostava. Então eu fui ficando meio fascinado, assim, de ver, porque é muito gostoso de ver as pessoas fazerem e tal. Eu, pelo menos, gostava demais de olhar. E aí, a pessoa que estava trabalhando lá, o ajudante dele saiu. E aí, ele precisava de alguém para ajudar. Aí, ele me convidou. Aí eu falei, não, cara, vamos. Só que nisso, quando ele me convidou, eu não estava trabalhando com ele de caixa, né? Eu estava, esporadicamente, eu quebrava um galho lá. E aí, um dia eu estava parado numa empresa que eu estava trabalhando de artigo esportivo, de colete salva-vidas e tal. Aí eu estava lendo um livro enquanto o proprietário chegava. E aí encostou o José, que foi o cara que me ensinou a fazer sushi. Ele encostou ali, tipo, cara, vamos aprender a fazer sushi e tal. Eu, assim, cara, vamos sim. Mas aquela fala meio sem... né? Bora, bora. Sem muita expectativa. Exatamente. Né? Tipo assim, vamos lá. Mas ele falou comigo nesse dia, daí umas 2, 3 semanas depois ele falou de novo. Eu assim, eu acho que é sério. E aí eu assim, cara, vamos embora. Aí ele me chamou, fui lá, comecei a trabalhar e tive uma dificuldade gigante, porque tu olha, parece muito fácil. É só espalhar o arrozinho ali, botar um negocinho e, é muito fácil. Quando tu coloca a mão para fazer, cara, parecia que tinha arroz agarrado no braço inteiro. A sensação que dava era muito estranho, era muito difícil de fazer. Mas eu assim, cara, eu não nasci para fazer isso. Aí ele falou assim, cara, tu nasceu para fazer o quê? Eu falei, não sei. Assim, então, eu também não nasci para fazer sushi. Eu aprendi a fazer sushi. Tu vai aprender a fazer sushi também. E aí beleza, eu fui fazendo, fui praticando, e aí deu no que deu, que assim, gostei, me apaixonei por fazer sushi com aquilo ali, né? Fui fazendo, e aí a gente fui construindo ali, tipo, um relacionamento, né? Fui gostando muito de fazer e ele resolveu abrir uma outra unidade. E aí eu comecei a ficar um pouco mais sozinho ali no restaurante, né? E as pessoas começaram a achar que eu era dono do negócio. E isso também te ajudou no sentido de criar maturidade como empresário, como dono do negócio. Sim. Com certeza teve que resolver problemas de clientes, com certeza. Sim. É que eu acho que o fator determinante é que muitas pessoas confundem, é que quando elas estão trabalhando em outros lugares, isso aqui não é meu, então faz de qualquer jeito. Mas assim, tu tá fazendo pra ti. Verdade. Tu tá trabalhando na empresa de outra pessoa, tu tem 2 maneiras de se comportar. Ou tu pode simplesmente, isso aqui não é pra mim, e simplesmente fazer o mínimo, ou abaixo do mínimo, que é muito comum hoje no mercado, e simplesmente para receber o salário no final do mês. Ou tu simplesmente entregar tudo que tu pode, porque as pessoas veem. Sim. As pessoas estão olhando pra ti. Mas o proprietário aqui não me dá valor e tal. Tu tem 2 opções. Fica ou sai, né? Mas sempre entrega o máximo. E a oportunidade também de aprender, né? Exato. Porque imagina, tu se dedicou e aprendeu e hoje é a tua profissão. Exatamente. Né? Então são as oportunidades que aparecem e que às vezes a gente tem esse pensamento, né? Não vou fazer porque eu não sou o dono da empresa, o dono da empresa que resolva. Mas muitas vezes tu recebe essa oportunidade, se tu agarra ela,
ela é para tua vida toda. É o aprendizado, ninguém te tira. Né? Sim, Até exatamente. porque é uma questão de lei do universo, né? Se você faz o bem para alguém, vai retornar. Não precisa ser bate e volta com aquela pessoa. Sim. Mas vai retornar. Então, ó, dei meu máximo, fiz e retornou, né, Ramon? E assim, quando eu comecei a trabalhar ali, que daí eu trabalhava em 2 lugares, né? Eu tinha... Ah, sim, claro. Eu trabalhava no Correio, só que era o Correio da Prefeitura, então era um cargo comissionado, isso. Sim, E aí eu trabalhava lá no Campo Duna, e em Garopaba, e aí no final do dia eu já ia direto lá para Ferrugem, né? Então eu trabalhava em 2 lugares, e aí começou a ficar ruim para ele, porque eu chegava um pouco tarde. E aí ele falou, ó, não dá para ter os 2, tu vai ter que escolher um. Aí eu falei, mas eu acabei de comprar um carro. Só que os dias que eu trabalhava lá, no final de semana dava movimento, mas no dia de semana era parado e aquilo me assustava, porque eu ficava assim, cara, não sei se vai rolar. A minha garantia era lá no emprego fixo. No emprego fixo, né? Ela disse, vou te pagar R$2.000. Eu falei, cara, que se lasca o emprego fixo. Eu assim, caraca, velho, R$2.000, eu nunca imaginei ganhar isso na minha vida. Aí eu assim, caraca, bora, velho, bora. Aí eu fui e com, acho que mais ou menos 1 ano, ele começou a sair. E pra mim, R$2.000 ainda tava bom demais. Eu nunca pedi aumento salarial. Nunca. E tive e tal, mas o ponto era que, independente, eu estava sozinho, tinha a equipe ali, mas eu era o responsável pelo restaurante e pela minha equipe, né? Então, eu falava, qualquer problema que tu tiver com a minha equipe, que tu olhar, tem coisa para fazer, tu vai falar comigo, tu não vai falar com eles. Tu é proprietário, eu sou responsável. Eu só gostaria que da minha equipe cuido eu. Se tiver alguma coisa que tu não tá contente, me avisa. Legal. Que daí eu vou lidar com a equipe. Aí eu faço do jeito que tu tá pedindo. Mas eu é que vou conversar diretamente com eles. É um grau de maturidade, é uma responsabilidade que você assumiu. Quer dizer, vamos voltar, né? Poxa, não era pago, vamos voltar ao CLT, não era pago para aquilo, mas você assume aquela responsabilidade, deu todo um print de corrida, aprendeu, desenvolveu. Quando montou um negócio, quer dizer, aquela história que a gente falou do universo, né? Ele voltou. E eu Exatamente. Tinha aquela... Exatamente. Não, tô tranquilo. Abri o meu negócio, já passei por tudo que eu precisava passar, no sentido, né? E assim, né? Era o espírito, desculpa. E era o espírito empreendedor já nascendo, né? Exatamente. Mesmo o colaborador já puxava a carga, Sim. né? Vem comigo. E ali, porque assim, eu recebi essa proposta, né, de R$2.000 na época. E quando saiu que eu assumiria a responsabilidade, hoje em dia tu fala assim, pô, tu poderia assumir a responsabilidade disso? Quanto a mais eu vou ganhar? Sim. Não que a pessoa esteja errada, não tô falando isso, não tô falando isso. Mérito, né? Exatamente, eu acho que ela merece sim ganhar mais por mais Ser responsabilidades. reconhecido. Exatamente, eu acho que isso deve ser feito, né? Mas o ponto é que a minha preocupação não era a parte financeira. Era uma experiência nova e eu precisava aprender. Entendeu? Legal, né? Então ali tinha uma oportunidade, exatamente, tinha uma oportunidade para eu entender como funcionava e eu ser o responsável total, né? Então assim, eu me comportava como um dono não sendo dono, né? Tanto que as pessoas achavam que eram donos e falavam comigo, e às vezes eles chegavam no restaurante e às vezes o pessoal pegava e falava, tipo, eu achei que ele era o dono. E aí, tipo, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu nunca falei que era, né? Mas as pessoas identificavam isso. E aí, quando chegou pro José, eu fiquei assim, cara, ele vai achar que eu tô falando pros clientes. Eu fiquei meio assustado. Aí ele até me surpreendeu, porque, tipo, ele, cara, eu acho bom os clientes acharem dessa forma, porque não deixa de ser uma maneira de entender que tá sendo feito um bom trabalho. Que legal. Porque dizem reconhecimento. que... Exatamente, né? Então... Isso eu sempre fui dando o máximo de mim. Em todos os lugares que eu fui, eu sempre passei e posso voltar para qualquer lugar que eu passei. Isso que é sabe? legal, né? Eu acho que a partir do momento que tu sempre entrega o teu máximo, faz o máximo que tu pode, vai ter empresas que não vão te valorizar. É o mercado.
entendeu? É difícil, às vezes tu não se encaixou, tu vai sair, não tem nada de errado. Ah, tu ficou lá um tempo, deu o teu máximo, não foi valorizado, troca. Ciclos, né? Exato, Acabou que aprendi, exato. não vou conseguir me desenvolver, tá tudo certo. Exatamente, acho que mas, esse é o ponto. Mas a tua história também, Ramon, que você fala e a gente conhece a história, Sim. tá participando, é um fato bem interessante, é porque eu acredito, né? Você não conhecia o sushi, fazer sushi, né? Exatamente. Mas a gente percebe que quando você aprendeu, você realmente gostou daquilo. Exato. Meio não, tenho certeza que você se apaixonou por aquilo, achou legal, tanto é que falo, não como cliente, mas hoje o Misori Sushi é o melhor sushi de Capivari de Baixo. Ele é o melhor sushi de Capivari de Baixo. Assim, ó, quando a gente recebe o sushi, poxa, é o carinho da embalagem. Né? Então, é pensado um detalhe para conforto na embalagem. Quem que pensa nisso? Então, não é um dono que, eu quero rentabilizar, quero ganhar. Não, ninguém despende... É todo cuidado, né? Ninguém vai despender um recurso tão forte assim para poder agradar, para poder tornar aquele produto. Então, a paixão que tu tem no produto reflete. E isso fica bem forte também. Né? Sim. Até vale já a pergunta, então, né? Quem é, né, a empresa Misori Sushi, né, e como ela começou? Então, eu vou pontuar bem no início, né? Porque eu tinha recebido uma proposta para uma sociedade de um sushi em Tubarão, né? E um pouco antes da pandemia. Quase um ano antes da pandemia. E aí a gente trabalhou lá, estava trabalhando e tudo mais, e aí a gente pegou, né? Veio a pandemia e dificultou demais o trabalho ali, terror, né? E foi um choque para todo mundo e desesperador. O mercado sofreu bastante. Foi um terror, né? Foi desesperador. E aí tiveram algumas atitudes que eu não concordava. Não estou dizendo que a atitude estava certa ou errada, mas era a maneira que, exatamente, a maneira que eu pensava era diferente. E ali eu percebi que o ciclo estava se fechando como vários outros já tinham fechado na minha vida, né? Então eu falei, acho que aqui é o momento que esse ciclo se fecha. E aí eu comecei a pensar na probabilidade de abrir o delivery, né? O Misori Sushi. Mas, sem dúvida alguma, teve duas pessoas que foram fundamentais para isso, porque não tinha dinheiro guardado para abrir. Não tinha. Uma insegurança gigante. Imagina. A gente estava em pandemia. Tava bem ainda no fervo. Não tinha ainda... Eu não lembro se já tinha dado... Não, já tinha dado lockdown. Mas foi em maio de 2020, né? Foi isso, né? Que o Misori abriu, final de maio de 2020. Isso. Isso. Sim, então, sim. Foi bem naquela alta... Exatamente. Foi bem no pico, assim. A gente pegou um dos períodos ali do pico. Que era tudo novo ainda. Exato. Tu esperou o tempo certo. É o tempo certo. Tipo assim, o cenário do mercado tá horrível. Eu acho que esse é o momento. Mas de certa forma, para os deliveries em si, tava em alta, né? Porque era o que tinha no momento. Né? Exatamente. Poderiam atender a demanda. Exatamente. Né? Mesmo assim, a gente agora parando para pensar friamente, né? Fora daquele... Gente, que tenso, né? É que assim, no meio da pandemia tinha muita gente, o governo flexibilizando empréstimo para pagar, tipo, o colaborador e imposto sendo flexibilizado, um monte de estratégia para tentar reduzir ao máximo, né? Isso, né? Exatamente. E aí eu não sei. Aí eu, será? Daí a Laura e o Guilherme foram as duas pessoas que, vamos fazer. Aí eu fiz um telefonema, pedi para um amigo meu dinheiro emprestado. Eu falei, me empresta, pra garantia eu te dou, deixo o meu carro como garantia, deixo contigo ali, ó, se tu quiser. Se não, cara, tá maluco? Eu falei, não, fechou, velho. Aí eu peguei o dinheiro e, agora eu tenho dinheiro, mas eu não... Minto. Antes, eu saí pra Capivari, porque o que acontece? Ali onde a gente tava, não entregava em Capivari de Baixo. Tá. E tinha uma procura significativa ali no restaurante. Cidade, né? E eu vi que em Capivari de Baixo não tinha sushi naquela época. Aí eu falei, a gente não entrega lá. Eu não, em consideração, né, a minha história nessa empresa, eu não quero ser um concorrente dele, né? Em respeito, eu quero abrir uma outra cidade onde não haverá uma concorrência, né? Esse foi a minha premissa, tipo, não serei um concorrente. Legal. Sou muito grato a tudo que passei, todo o aprendizado, e por causa disso abrirei em uma outra cidade.
E aí foi onde eu escolhi Capivari de Baixo. E a gente rodou Capivari de Baixo por tudo. A gente olhou uma sala, nossa, essa sala aqui tá linda. Só que ela tava toda já com papel pardo. Eu pensei, tá alugada, né? E a gente tocou. E aí, à noite, tinha que trabalhar. Aí, do nada, uma guria que trabalhava lá pegou e mandou uma foto. E olha só, tem uma sala em Capivari de Baixo aqui pra alugar. Foi postada há 2 horas. Aí eu falei assim, cara, me passa o contato. Me passa o contato. Aí eu olhei, era a sala que tava envelopada. Mas a ela mesma que tu passou na tarde. Exatamente. Só que o que acontece? Ela já tava alugada de fato. Só que o pessoal que ia assumir aquela sala ali foi transferido para do lado. E aí ela estaria vaga. Aí eu entrei em contato e tal. Eu falei assim, não, vamos fechar a sala. Aí eu já tinha a sala, tinha 2 colaboradores, mas eu não tinha o dinheiro para abrir o sushi. Aí foi aonde eu entrei em contato com o meu amigo para pegar o dinheiro emprestado. Aí eu peguei o dinheiro emprestado, eu falei assim, tá, agora a gente tem o dinheiro emprestado, só que falta ainda mais uma coisa. Aí foi aonde eu corri atrás da WP, porque tipo, a gente já tinha trabalhado um tempo lá atrás, eu já sabia do trabalho da WP. Né? Eu já conhecia o trabalho que era, não como WP, eu já conhecia como era feito. Porque quando eu conheci, não existia WP ainda. Mas eu sabia como era feito esse trabalho. Aí eu falei, cara, esse trabalho eu preciso para minha empresa. Né? Só que daí, quando o Missouri abriu, a WP já tinha alguns meses. Eu não sei se tinha ano ainda, eu acho que era meses, né? Não, era meses. A gente abriu em outubro de 2019, né? E o Missouri iniciou em maio de 2020. A gente iniciou meio que juntos, né? Isso. Então, aí eu peguei, saí da empresa e bati lá na porta da WP, assim, gente, seguinte... Mas, assim, uma coisa que a gente tem que falar, né, gente? Porque a questão que você... Hoje vendo pandemia, dinheiro emprestado, quer dizer... Cara... Mas, assim, você tinha um negócio que você conhecia... Sim, a gente tem que bater muito forte nisso, porque a gente falando parece, cara, que maluco. Eu já tava 4 anos no mercado, né, no assiste sushi. E pensa assim, cara, que sorte. Não é bem sorte, não se trata disso. Porque você já trabalhou no mercado, tinha expertise do mercado, sabia do potencial de venda da cidade, então o dinheiro, o empréstimo, todo empréstimo tem um risco. Né? Todo negócio novo tem um risco. Mas assim, mitigou muito isso com a história, com a tua vivência lá, né? como sócio. Sim. Right? Então deixar meio que claro aqui, né? Porque peguei um empréstimo e foi, mas você tinha caminhada. Sim. Você sabia fazer do potencial, né? Por isso daí se arriscar, né, tinha, Ramon? Exato. Tinha insegurança, porque era um novo negócio. Exato. Dessa vez, o cenário do mercado. Sim, né? sim. Mas por trás... Tinham pessoas que estavam ali te apoiando. Exatamente. Né? Que te abraçaram o Missouri. Exatamente. E tinha toda a determinação de vocês, né? Exato. E ali, quando a gente foi pra Capivari de Baixo, eu ainda falei pro Guilherme, assim, Guilherme, não abraça essa loucura ainda não, cara. Porque... Não vem comigo. Não vem, porque é um risco. Abrir, exato. Eu vou pro lado. E quando o paraquedas abrir, eu falo, vem. Mas por enquanto... Tá muito arriscado, cara. Não vale o risco ainda. Espera, quando as coisas melhorarem, eu te sinalizo. E aí ele falou, não, cara, tá doido? Vamos agora, vou junto já. Então ele pegou, abraçou e isso eu valorizo demais. Demais, né? Porque ele abraçou um risco junto comigo. Sim. Hoje... Infelizmente e felizmente, ele não tá mais com a gente. Infelizmente, porque foi um cara que ajudou muito, mas felizmente, porque ele abriu o próprio negócio e tá muito bem, né? Então, é muito bom, né? Essa parte. Mas ele abraçou, a gente foi e a gente tinha que fazer tudo, né? Tinha Sushi Man, o único Sushi Man ali meio que plantado era eu, mas a Laura e o Guilherme eram faz tudo. Os dois desenrolavam, tipo, para fazer meio que de tudo. E durante o dia eu também ia, mas durante a operação eu era o faz tudo ali do negócio, né? Mas os dois ali com certeza foram fundamentais para que tudo fluísse e desse certo. Mas assim, quando eu resolvi pegar esse dinheiro emprestado, o que eu pensei? Cara, se der errado, eu vendo meu carro e tá pago. E aí eu recomeço. E depois eu tento de novo. Né? É mais uma questão de me recuperar e tentar de novo. É o empresário, né? Porque... quando lá dos 13 anos, qual era a proporção? R$500,
R$600, Era 300. Era os 50 mil hoje? Era 500 mil. Depois passou para 1.500 e tal. Depois ali, tipo, na questão do Missouri, eu peguei R$15 mil emprestado e se não desse certo, qualquer lugar que eu trabalhasse, eu conseguiria quitar essa dívida, né? Então, era um risco que eu assumi por causa do cenário, porque daí, não deu certo. Onde é que eu vou trabalhar? Ninguém estava contratando. Pois é. Então, esse era o meu maior risco. Então, a única garantia que eu tinha era o carro, né? Então, digamos assim, que foi um dos maiores fatores assim que me deu uma certa segurança foi o carro. Mas, obviamente, foi tudo muito bem planejado para que desse certo o Missouri. E desde o início, a gente partiu com a WP para ter um controle absoluto do Missouri. Então, do dia 1 até o dia de hoje, a gente tem 100% de controle do Missouri, graças à WP, né? Que tipo, foi uma decisão que eu tomei lá no primeiro dia e ela vai ficar até o fim do Missouri. A gente conversa bastante sobre essa questão, né, da responsabilidade, porque do empresário, né? Sim. Não que ele seja irresponsável em não é isso, talvez assim, conscientizar ele, né, de não precisa contratar um BPO, mas ou interno ou externo ou ele mesmo, mas é muito importante ele fazer, porque a curto prazo talvez, sei lá, 3 meses, 6 meses, não vai fazer diferença? Talvez não, porque ainda você tem aquela massa para queimar, aquele recurso do empréstimo que chegou, tá tudo certo, mas fechar um período de exercício, olhar para aquilo e entender onde é que está indo o dinheiro, onde é que está entrando, é assim, eu acho que é um divisor de águas. Inclusive, né, para saber se o negócio vai ser viável ou não a longo prazo, né? Sim. Isso também para o empresário a gente fala que deitar na cama e dormir. Mesmo sabendo que o negócio é invalidado, é importante saber que é invalidado. Ou seja, cara... Ter a certeza, né? Sim. Então, conscientizar nesse sentido, né, de faça, né? Cara, faça. Assim, eu acho que o BPO hoje só não faz quem não sabe o quanto isso facilita a vida do empresário. Entendeu? Porque quando as pessoas souberem, cara, a vida é outra. Entendeu? O tráfego pago também é bem importante hoje em dia para nicho food. Muito. Meu Deus, muito. Né, eu acho que, assim, na minha empresa ali, o divisor de águas, com certeza, claro, depois de um bom produto, né? Sim, a gente precisa de um bom produto, mas digamos que por trás ali, nos bastidores, a gente tem tráfego pago, a gente tem o BPO, né? Tipo, tem as nossas reuniões que sempre são muito produtivas em relação a aumentar o valor percebido pelo cliente e tudo mais, né? Então, são várias estratégias que a gente vai abordando para melhorar isso, mas isso só é possível graças ao controle financeiro, porque tem muito dos controles ali que a gente identifica... teve uma vez que a gente fez um cálculo ali o salmão tá muito alto, não tá legal, vamos mudar o tamanho do peixe? Economizava um pouco, não era nada expressivo, mas o tamanho do peixe influenciou totalmente no rendimento da operação. Então, isso deu um fôlego pra gente. Só que, por exemplo, quando é que eu ia imaginar que o tamanho do peixe iria influenciar sem um controle financeiro? Porque... Às vezes até teria, que a gente chama de feeling, né? Sei lá, anos fazendo aquilo, te dá um feeling, né? Mas ter a certeza de que fazer essa troca, isso é legal, né? Os números, né? Eles te trazem essa certeza, Exato. É porque os números, eles te mostram mês a mês o quanto isso pode ter sido bom ou ruim baseado no faturamento. Por exemplo, a gente consegue ter uma média de faturamento ali e ver o rendimento operacional, por exemplo, né? Uma das várias métricas, se foi bom ou ruim a estratégia que tu tomou no mês passado. Sim. Agora, se tu partir do feeling, eu vou trabalhar um ano com um peixe num tamanho, eu vou trabalhar outro ano com um tamanho em outro tamanho, e se piorou. Entendeu? E se a diferença dos valores teve alteração, né? Exato. Porque foi vantajoso, porque de acordo com o produto, né, o que tu conseguia utilizar e o preço que ele estava era vantajoso. Exatamente. Então tem todo esse conhecimento, né? Esse saber. É importante que a gente fale também, né, para uma questão hoje é uma conversa, o intuito nosso aqui é falar mesmo que os bastidores, né? Sim. Quem é o Ramon, quem é o Missouri Sushi, mas
as etapas, eu diria as caixas pretas do negócio, né? Sim. São inúmeras, né, Ramon? A gente tem financeiro que é extremamente afiado e é diário. Você tem setor de compras no Missouri Sushi. Cara, você tem hoje a questão do tráfego pago. Você Sim. faz do Missouri Sushi há quanto tempo? Cara, pro Missouri a gente já tá indo para o 5º ano. O Missouri Olha faz, no mínimo, 3 anos de tráfego pago, né? Então, olha só, né? A quantidade de coisas. E assim, vamos ser realistas, né? A gente passa hoje na frente de vamos chutar aí, um restaurante grande. Talvez ele não tenha nada disso. Tá? Sim, sim. Talvez seja o dono recebendo as coisas e tá tudo certo. Cara, e assim, ó. Quando a gente... Ramon, por que tu não fez o tráfego pago antes? Porque eu simplesmente não sabia da existência. Né? O tráfego pago, ele começou a ter ele começou a entrar em destaque, eu acho que nos últimos 2 anos, mais ou menos. Isso, No máximo 2 anos ele começou a, tipo assim... forte no mercado, foi isso, né? Mas, cara, não tem como uma empresa hoje, ela pegar um dinheiro para colocar em tráfego pago, ela não tá gastando, não tá testando, ela tá investindo, né? Então é um investimento que tu faz para tua empresa. Eu, por experiência própria, algumas das empresas, tipo assim, eu acabo fazendo o tráfego pago pro Missouri e eu faço para algumas outras empresas. Sim. E todas elas no 3º mês, elas têm um aumento significativo. Olha só que O legal. primeiro mês é devagar, o segundo é melhorzinho e o terceiro ele sobe muito significativamente, né? Só que às vezes uma coisa que o pessoal às vezes se ilude muito, ou às vezes o pessoal vende a ideia de que, tu sai de 1.000 para 100 mil. Tipo, gente, isso não existe. Isso não existe. Pezinho no chão, né? O negócio aumenta, por isso que eu digo, o controle financeiro, ele é excelente justamente por causa das tentativas que tu faz. Às vezes tu vai partir pro ponto, o influenciador. Às vezes... Desculpa, que eu lembrei, é algo que ficou gravado na massa do sangue. Eu lembrei do teste que você fez uma vez. Eu tava fazendo... Não, eu vou contar isso antes, velho, porque é muito bom. O que acontece? Teve uma vez que eu tava fazendo já o tráfego pago um tempo, daí eu já tava gastando, tipo, uns 1.800, 1.500 só de anúncio mesmo. Eu falei assim, esse dinheiro poderia estar no meu bolso, cara. Eu não sei se isso tá dando resultado. Eu parei uma semana. E não nos contou, né? E não contei pra ninguém. A gente tava com o controle financeiro, Exatamente. né? Então ele não nos avisou que tinha parado, né? E aí, do nada, uma semana, recebo uma mensagem da WP. E olha só, a gente precisa tomar uma ação porque o volume de vendas caíram. Eu falei assim, eu já tenho ação. Eu fiz um teste aqui que não deu muito certo. O que tu fez? Eu parei as campanhas. Inclusive, na semana de pagar o imposto. Exatamente. Aquilo ali foi assim, um ótimo período para fazer um teste desse, né? Sim. Tipo assim, tá tudo dando certo. Eu vou testar parar a campanha faltando poucos dias pro imposto. Foi engraçado. Foi terrível. Porque ela fala disso até hoje. O Ramon vai fazer um teste. A gente, quê? Exatamente. Então, depois daquilo ali, nunca mais a gente ficou sem tráfego pago. São premissas, né? São premissas, são bases para qualquer empresa, qualquer Sim. um que queira fazer um negócio hoje, ele precisa entender de algumas coisas, hoje em dia, básicas, né? Sim. E vale salientar também, muitas pessoas, a gente escuta isso também, assim, eu não preciso saber fazer, eu preciso ter alguém que faça. E isso está corretíssimo. Exato. Está certo. O Ramon sempre fala essa frase, né? É. Sempre utiliza bastante. Exatamente. Eu preciso ter alguém que faça, que execute, mas a gente sabe muito bem, né, Ramon? Que às vezes lá no início, lá naquela, vamos lá, né? Primeiro 3 meses de qualquer empresa, talvez não seja possível. Talvez tudo isso, né? Então, tomar esse cuidado, mas a ciência de que num futuro próximo, ou assim que você puder, coloque, faça, né? Não estou dizendo, mas faça um tráfego pago, faça seu financeiro. Porque, assim, a gente pega... Hoje o Missouri está num porte onde a gente consegue pagar tudo isso, né? Exatamente. Então, eu sou MEI, Ramon, eu não consigo fazer tudo isso. Eu concordo, não é fácil, né? Então, cara, no MEI vai ter que fazer tudo. Mas o tráfego pago é muito complexo. Vai ali nos stories do Instagram, impulsionar, vai no feed, gasta dinheiro ali. Não dá tanto resultado. Um pouco de resultado é melhor que nada de resultado, né? Então, começa a fazer alguma coisa. Aquela né? velha frase, né? Mais vale o feito, né? Do que o perfeito. Exatamente. Então, Exatamente não deixar isso. de fazer
quer o perfeito, né? Exatamente. Sem fazer o melhor, né? Exatamente. Com o que tem no momento, né? Então, assim, eu acho que daí vai a questão do conforto e o porte que a empresa vai crescendo, né? Vai chegar um certo momento em que tu vai ter que escolher qual dos dois tu vai querer primeiro. O controle financeiro mais absoluto, porque assim, eu, Ramon Eliseu, como MEI, vou querer fazer 100% das coisas? No começo eu tenho, né? Então, depois, eu vou ter que começar a delegar. Eu não preciso saber fazer tudo. Eu preciso saber o que a minha empresa precisa. E aí, a partir desse momento, eu vou contratar as pessoas que vão resolver esse meu problema. Executar, né? Então, eu acho que assim, a empresa está crescendo, ela vai ter que escolher entre um controle financeiro ou tráfego pago. Se conseguir pegar já os dois, perfeito. Eu acho que daí tu já está muito bem por um longo tempo e a partir disso tu começa a adotar novas estratégias de expansão, produto, né? Daí vai do nicho de cada um. Mas eu acho que assim, os pilares hoje do Missouri, com certeza, é o controle financeiro, tráfego pago e um bom produto. Eu acho que são os 3 pontos. Né? Era uma das coisas até que eu ia te perguntar em seguida, né? O que é o diferencial do Missouri Sushi? Porque eu acho que é justamente, além de algumas coisas a mais, claro, sim. mas isso também, né? Principalmente a questão do produto, a gente sempre fala também da questão do tratamento com o cliente, o atendimento com o cliente. Sim. Até o Douglas comentou ali no começo a questão das embalagens, né? Sim. Porque quando iniciou lá, não tinha ninguém que utilizava aquelas embalagens que o Missouri Sushi começou. E isso teve uma perspectiva, assim, enorme nos clientes, né? Sim, a entrega, né? Sim, e assim, no Missouri, tá lá o nosso controle financeiro que não me deixa mentir. Eu não peguei nada. Eu tinha o meu salário, né? Eu recebi o meu salário para cumprir, tipo, com as minhas contas pessoais e 100% do valor foi reinvestido. No primeiro ano, a gente reinvestiu 100%. O período que o Missouri mais cresceu foi quando tava ali, tipo, um período do MEI que não tinha um imposto, né? Então, tipo assim, na hora que desenquadrou, já deu uma freada. A gente ficou ali um período no MEI, a gente conseguiu faturar legal, só que 100% daquele valor era reinvestido. A gente... Cara, eu lembro que no primeiro mês a gente não achou uma craft, porque o que acontece? As crafts que a gente encontrava, a embalagem não entrava, né? Então a gente tinha que entregar a craft, em vez de em pé, ela ia deitada. E a gente entregava para o cliente. Só que intuitivamente o cliente pegava aqui e levantava. O sushi ele desmontava dentro da caixinha. A caixinha era alta, cara, ficava uma paçoca ali embaixo, né? Então, assim, cara, a gente não pode mais enviar nessa embalagem. Aí a gente teve que regredir um pouquinho, botar nossa cola plástica branca. Aquilo ali me dava um pavor. Um pavor. Mas pelo menos eu sabia que o meu cliente não ia estar comendo um sushi bagunçado, porque por um acidente virou tudo, né? Então, a primeira estratégia que a gente seguiu foi: a gente precisa sair daqui, desse ponto. A gente não vai trabalhar mais com embalagem plástica, porque é muito plástico. Tentar reduzir um pouco desse plástico, que já tem muito. A gente até tinha a intenção de ter uma pegada 100% sustentável, mas infelizmente a gente não conseguiu, porque tem produtos que não tem como fugir. Né? O shoyu vem no plástico. A gente conseguiu fugir da embalagem, a gente conseguiu fugir com a caixinha, né, do que vai o sushi, a craft e o hashi. Isso a gente conseguiu fugir, tipo, e ter uma parada mais sustentável. Mas a questão de molhos e tudo mais, infelizmente a gente não conseguiu. E aí a gente tentou limitar ao máximo, né? E foi isso que a gente fez. Então, de início a gente já pegou as caixinhas que a gente comprou. Os clientes começavam a tirar foto e aí tinha uma bagunça de tampa pra cá, porque a nossa caixinha, ela abria a tampa, né? E aí tinha... Exatamente, aí tu via o pessoal rasgando, aí ficava rasgado pra cima e pra baixo. Às vezes tinha um que tu olhava, tinha um monte de tampa levantada. Assim, cara, isso aí tá me incomodando. Assim, Douglas, o que a gente... Assim, cara, a gente vai botar essa tampa aí destacável. Como assim? Ela rasga. Aí a Laura que falou, o bom é que já virou um prato. Assim, tá, faz sentido. Não foi o intuito. Cara, mas total. A ideia foi só por dois pontos. A gente precisava... Porque o pessoal, quando pede sushi, ele gosta de tirar foto,
né? Sim. Então, se eles tiram boas fotos, eles vão marcar o sushi. Marcando sushi, divulgação para o Mizori. Então, o que a gente fez? Vamos tentar deixar o mais clean possível. Então, com isso, a gente entrou em contato lá com o fornecedor. Ele disse, vai ter que comprar uma faca, não sei o que lá das quantas e tal. A gente pagou lá a faca para poder fazer essa tampa destacável, para poder ela sair e o cliente ficar lá com a embalagem toda certinha. Para alguns repararam e falaram, nossa, ficou muito melhor e tal, não sei o que, tipo, elogiaram bastante. Muitas pessoas não repararam. Isso quer dizer que foi ruim? Não. Facilitou muito a vida do meu cliente. Se facilitou a vida do meu cliente, está muito bom. Porque, por exemplo, quando é que ele vai reparar aquilo ali? Quando ele pedir no concorrente, quando ele pedir em qualquer outro lugar. Pode não ser sushi. Ele pedir qualquer outro lugar onde a tampa vai e não saia, lá do Mizori lá, a tampinha sai. Então, tu não perde nada. É trato de pequenas coisas, porque hoje a gente vai em uma loja, a gente entra na loja ambientado, né? Então você tem uma climatização, talvez um som, aquela questão de te acolher, né? Um visual, tem que ser bonito, né? O delivery é o que tu recebe. Sim, né? sim. Exatamente. A loja, o Mizori, o que é o Mizori? O PDV lá tá bonitinho, o ponto de venda, né? Tá bonitinho, tu vai lá, tá lindo. Mas, assim, quando eu recebo na minha casa, eu recebo a loja. Exatamente. Vem a Exatamente. loja. E aí, poxa, né? O Mizori vai com a embalagem pensada, porque você não citou uma coisa também, que eu sou prova disso. Quando o Ramon fez as embalagens, são 2 tamanhos. E os 2 tamanhos foram pensados para comportar os combos de forma que ficasse todos encaixados. Lembra? Ramon? Exatamente. Uma dor de cabeça Exatamente. de 3, 4 dias que você ficava, cara, vai ter que ser 1 centímetro para cá. E até que chegou ao ponto, não, vamos assim. E aí deu certo. Então, assim, hoje o cliente recebe na loja. Importante falar isso, né? Uma sacada, assim, que vale a pena para todo mundo, né? Que está nessa hora. Chegou, recebeu o Mizori, a embalagem personalizada, laminada, com esse destaque. Sim, sim. A gente pede, é maravilhoso. Quando a gente recebe lá em casa, eu só abro a tampa e cara... Cara, eu falo por mim também. Eu já coloco aquilo ali num cantinho e eu deixo meio abertinho. Tiro a tampa, coloco ela embaixo. Sim. Ela fica tipo uma gavetinha. Exatamente. Aí ali eu tiro o shoyu, coloco ali o potinho com mais shoyu. Então ela vira meio que um suporte para essas outras coisas que eu coloco, assim. Mas é como o Douglas falou. Na Craft ali a gente justamente pensou em ela quando a gente comprou a Craft, porque a Craft era a única que a gente não conseguia aumentar o tamanho ao ponto de o preço fazer sentido. Ficaria um preço muito alto. Eu me recordo de alguma coisa assim. Então a gente pegou a largura da Craft e a partir disso a gente montou a nossa embalagem para caber certinho. Então ela entrou justinha na Craft e ela sobrando um espacinho de uns 4, 5 centímetros, acho que não mais que isso, para poder colocar o shoyu, os molhos, como o Douglas estava explicando anteriormente. Eu estava esperando vocês finalizarem para eu poder comentar isso, porque, para quem não sabe, né, a gente trabalhou um bom período também no Mizori. Exatamente. A gente trabalhava durante o dia, né, no escritório e à noite a gente trabalhava no Mizori, por isso que a gente se mudou para Capivari de Baixo, né? E eu trabalhava ali no caixa junto com a Laura, então era extremamente... né, delicada ali na hora de fazer a embalagem. Eu fazia o fechamento da embalagem. Sim. Então, tinha que fechar. A gente colocava a etiquetinha, porque vai a embalagem. Sim, os lacrezinhos. Os lacrezinhos ali com a logo do Mizori. Aí colocava na Craft, do ladinho era o hashi, do outro era os molhinhos. Tinha que ser grampeado certinho, colocado ainda o bis ou um chocolate ali pro cliente, né? Então, tinha todo esse cuidado. Né? Cara, eu lembro... Desde da compra dos produtos, que sempre foram os melhores selecionados, né? O cuidado no fazer, o cuidado na entrega, na hora de montar a embalagem. Aqui a gente tem que falar também que isso é um fato, né? E é bem importante falar isso para quem está ouvindo, para quem é cliente do Mizori Sushi, para quem ainda não é, tá perdendo. Vai lá, que vai ser bom, vai ser uma baita experiência. Vai ser uma baita experiência, sim. Mas falando dos insumos, hoje o Mizori Sushi, posso falar com a propriedade de quem participa, quem faz, né? As compras, tem linha de corte de validade de salmão. Sim. E isso a gente não vai para o mercado falando. Sim, mas sim. o Mizori Sushi tem. Sim. A gente sempre fala sobre isso, né? Eu Tipo, sempre o Ramon falo tem sobre um isso. critério, né? Que é lá em cima em relação Assim, aos insumos. Sim. qual é o cream cheese que tu usa? É a marca X, é a top. Mas não vai mudar. E isso é muito legal, porque Sim. o sushi de
4 anos atrás, Exatamente. ele só melhorou. Exatamente. Ele é o mesmo para mais, É. digamos assim. Então, linha de corte para comprar o item. A validade é na tampa. Senão eu não pego. Isso, Exatamente. cara, não tem cotação de preço, né? Então, assim, é importante que a gente fale disso. Hoje temos 5 fornecedores. 5 fornecedores cadastrados, né? E aí, qual é a linha de corte, não é preço? Isso é muito importante ser É a dito. qualidade, né? Exatamente. A linha de corte é a validade. E aí, os que têm a validade na tampa, aí sim, entre eles, obviamente, o Missouri tem cotação, né? Sim. Então, dos 5, 2 ou 3 têm a validade. Esses 3 brigam por preço. Exatamente. Então, é uma prática muito interessante de se ter. É. É importante mais. O cliente vai comprar com a certeza de que vai ser bom. O meu sogro, né? O meu sogro, ele é apaixonado. Ele vai ali em Capivari, o sushi, eu gosto do sushi do Ramon, tal. Ele nem sabe disso, mas é por conta disso. Sim. Porque ele já comeu em outros lugares, no norte de Santa Catarina, e fala, cara, é diferente. Eu não falo, né? Sim. Mas é por conta disso. A gente tem os mesmos insumos desde o dia 1. Desde o dia 1 a gente usa os mesmos insumos. Já aconteceu de, por exemplo, a nossa geleia de pimenta. O fornecedor, não, essa daqui é muito parecida. Chega lá, não é muito parecida como ele falava. Douglas, pega aquela nossa outra. Essa daqui, não. Aí ficava para consumo interno. Nem usava, né, Ramon? Nem usava. Me Ficava para recordo consumo interno e mandava. Porque era um pouco mais apimentada, que a gente usa, ela é mais doce. E ficar mudando isso não é legal. Então, padrão, né? exatamente. Seguido, né? Exatamente. A única coisa que a gente sofreu um pouquinho foi com a alga. Mas, tipo, porque não tem no mercado mesmo. Às vezes vem e tem, a gente fica 1 ano com ela, às vezes fica 6 meses, Exato. a gente tem. E aí, quando não tem, simplesmente desaparece. Eu não sei o que acontece, mas ela simplesmente desaparece do mercado e não tem jeito de encontrar. O que a gente faz? Douglas, manda aí 5, 6 tipos de alga. A gente pega, prova elas, para ver qual que vai substituir aquela lá. Então, até hoje, a gente nunca teve problema com isso. É um item bem problemático, né? Eu me recordo que em todas as casas, todas que eu atuei, sempre teve essa questão de 1 a 2 vezes por ano simplesmente sai do mercado, de repente volta. Exatamente. Sempre teve essa questão, né? Acho que esse foi o único item. Uma outra, só mudando no mesmo contexto, né? Mas um assunto diferente. Eu estava lembrando aqui, porque quando o Missouri Sushi fez 1 ano, lembra que foi feita aquela estratégia no Natal? Logo em seguida, né? Ele fez 1 ano em outubro, e daí em dezembro foi selecionado os 10 clientes, se não me engano, eram 10 clientes, que mais compraram no primeiro ano do Missouri Sushi. Todos fomos de toquinha de Natal. Esse vídeo eu vou cortar a Raquel aqui rapidinho, mas eu ia falar desse vídeo um pouco antes do Douglas entrar na parte dos insumos. Porque quem quiser ver os dois lá, vai estar lá no primeiro ano do Missouri, tem um vídeo deles lá com um toquinho de Papai Noel e tudo. Cara, eu não tenho esse vídeo. Tá lá no Missouri. Tá lá no Missouri, tá lá no primeiro ano, então tá lá pra baixo o videozinho de Natal. Mas pra salientar, tipo, esse cuidado e essa importância que o cliente sempre teve pro Missouri Sushi. Sim. Né? Sempre foi muito pensado naquilo que o cliente vai receber, na importância, né? Daquilo que o cliente está consumindo, do cuidado, do zelo com o cliente, né? No primeiro ano eu lembro que a gente selecionou os 10 primeiros, e aí tipo a gente pegou, montou ali um mimo, né? E a gente foi e bateu de surpresa na casa dos clientes. Sim, foi muito legal, né? Isso foi muito da hora. E o critério que a gente usou não é o cliente que mais gastou. A gente selecionou alguns que, por causa da quantidade, automaticamente gastaram mais, né? E outros, às vezes, era consumo individual. Só que ele pedia com uma frequência muito alta. Aí tu olha o valor, tipo, não era nada expressivo. Mas ele era um cliente muito fiel. Então, esse cliente também entrou nesse... o mérito foi justamente esse. Não foi nem o valor gasto. Exatamente. Óbvio, aqueles que mais consumiram tende Exatamente. a ter gasto mais. Mas foi aqueles que mais tiveram pedidos durante aquele... Exatamente. A frequência foi o critério número 1, né? E depois a gente usou... É que assim, a partir do momento que a gente olha a frequência, automaticamente vai aparecer os que mais gastaram. Bate no valor. Né? Bate no valor. E ali no meio vai ter os que menos gastaram, mas que pediram muito. Né? Então esses também entraram nisso. E acredito que se a gente fosse fazer hoje, algum desses clientes ainda estariam nessa lista. Tem cliente até hoje. Muitos fiéis, né?
Tem clientes que entraram no primeiro ano e pedem até hoje. Você sabe que é uma pegada bem interessante da marca, né? Por exemplo, eu vi isso num documentário, alguma coisa assim que a pessoa foi tostando, tá? Num país aí da Índia, foi da Índia, sei lá. E ele falou, cara, eu fiquei lá 3 dias, eu só comi McDonald's. Porque eu sabia do gosto e sabia qual era o padrão. Então, assim, isso me marcou bastante, assim, cara, Sim. você foi pra lá, né? Nova comida, assim, não é meu... E o meu sogro, que eu acabei de citar aqui, né? Ele vai lá, ele sabe, não é que eu sei como é que é, então padrão. Natural que o cliente igual o Cauê, Sim. né? Nosso afilhado, né? Quando ele vai pra Cliente Capivari, do Missouri, né? ele é cliente número 1, Clientaço. fiel, ele sempre não pode ir pra nossa casa, ele sempre começa. Ah, mas e o sushi? Como é que tá o Ramon? Ramon, e agora... Começa a cantada, né? Você já sabe, né? Agora o Cauê tá ganhando mesada, pode pagar o próprio sushi. Não, fechou, velho. Agora tu já sabe, pode dar um desconto, mas ó, é tanto. Tá. É. Dependendo do período do mês, não tem desconto, Cauê. Não, mas eu acho que essa pegada é muito legal, porque assim, a gente bateu na casa do cliente, pra eles foram uma surpresa. A gente fez vídeo e tal, né? A gente também pediu autorização, né? Claro. Pra poder utilizar a imagem. Todos eles deixaram, mas eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem muita diferença. E a gente não pode deixar de fazer. Às vezes a gente se atrapalha com uma coisa e outra, às vezes a gente acaba esquecendo de fazer, mas tem alguns detalhes que a gente não pode deixar passar batido com os clientes. Principalmente essa parte, né? Tá lá, tá. O produto, né? Separamos pessoas, processos e produtos. Né? Então, acho que a gente falou de tudo aqui. Falamos do Ramon como pessoa, da história. Deu peitaço aí, pegou. Não recomendamos ninguém pegar dinheiro com emprestado, mas, né? É o que a gente sempre fala, né? O dinheiro emprestado, seja por banco, seja de terceiros, enfim, até seu próprio emprestando para a empresa, né? Ele sempre tem que ter um fim. Sim. Né? E quando ele é para investir, Sim. com consciência, claro, né? Ele deve ser utilizado, né? Nesse caso, claro, tinha uma garantia, né? Se caso, se tudo der errado, o que era improvável, porque você tinha o tempo de, o tempo de carreira, já tinha todas essas pessoas bases que estavam ali contigo, então tinha o local, já conhecia um pouco do público ali, dos clientes, porque, né, tu via que já tinha uma procura. Então, já era consciente. Exato, né? exato. Foi tudo muito bem pensado para dar certo. A gente só tinha um plano B, né? Um plano B não, tipo assim, uma válvula de escape. Se der errado, o que não vai acontecer, mas se der, a gente tem aqui um resguardo, né? Mas assim, a gente foi muito bem preparado para aquilo ali. Eu digo que o Missouri, ele começou de uma maneira gigante sendo minúsculo. Entendeu? O Missouri era gigante sendo minúsculo. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o segredo do Missouri. E assim, que a gente abriu aqui, acho que é esse, né? Porque sempre foi, né, Ramon? Pensando agora, sempre foi isso, né? Exatamente. Sempre foi olhado nunca na quantidade, né, de faturamento, não importa o que era vendido, sempre foi tudo... E, cara, eu tenho alguns amigos empresários e as empresas às vezes crescem mais devagar ou lateralizam porque eles ficam assaltando a própria empresa. Sim. Gente, tem um salário, para de pegar dinheiro adoidado. Esse é um número muito... muito grande, porque a maioria das empresas o sustento do dono. Sim, né? sim. E às vezes eles não têm a política... Até mesmo doutrina, né? Exato. E de separar aquele dinheiro. Então, sobrou na empresa, é meu. Exato. Sobrou na empresa, é meu. Às vezes, lógico que é a realidade de cada um, né? Exato. Tem família, tem filhos. Então, em inúmeras situações, que às vezes a pessoa não tem essa doutrina, não tem... como é que eu posso dizer? Não tem essa doutrina mesmo, esse acompanhamento, né? De ela estar fazendo, ele separando. Já foi diferente no caso de você, né? Que você já veio com essa doutrina. Exatamente. Você sempre foi muito polido, muito cuidadoso nessa parte de não atrapalhar, prejudicar o fluxo de caixa da empresa, né? Porque desde o começo para mim foi muito, muito simples. Eu comecei num período delicado, onde vem o meu pão é o Missouri, então para eu estar bem, primeiro o Missouri tem que estar bem. A gente sempre tem que estar bem. Na verdade, era recíproco, né? Tipo, eu tinha que estar bem para o Missouri bem e o contrário também. Né? A gente dependia um do outro.
Só que para o Missouri também bastava eu simplesmente ter um salário. Porque a gente teve vários períodos que o Missouri estava tipo, gigante e a gente reinvestiu. Eu poderia ter pegado, botado no bolso e tudo mais, mas é uma política minha, né? Isso não existe certo e errado, né? Foi uma opção que eu fiz. Só que, tipo assim, eu acho que o problema é que às vezes eu tentei abrir o carvoeiro, né? A gente tomou um prejuízo gigante, porque a gente abriu, levou quase 2 anos para abrir e fechou em 6 meses. Né? Então a gente tomou um prejuízo gigante. Com isso, o Missouri, a gente passou um período apertado. Né? A gente foi regrando, só que não foi difícil. Porque eu já recebi meu salário desde o dia 1º do Missouri até os dias de hoje. Então eu só tinha que continuar fazendo o que eu sempre fiz. Entendeu? Um ponto importante na questão que você falou, do carvoeiro, bem lembrado, mas o carvoeiro, é horrível falar isso, né? Mas ele foi pensado para o sucesso e para o fracasso. Sim. Quando a gente lembra nas primeiras reuniões, olha, vamos com o pé no chão, como tu falou, pezinho no chão. Exatamente. Exatamente. Vou voar, vai dar tudo certo. E todo mundo foi otimista para cima. Mas, quer dizer, o mais estava garantido também, né, irmão? Sim. Não botou em risco o Missouri. Nunca houve. Exatamente. Nunca houve, meu Jesus, e agora? Vou ter que... Né? É que o peitaço do carvoeiro foi basicamente assim, se der certo, show. Se não der certo, que pena, né? Mas assim, com hoje o carvoeiro aberto e o Missouri tendo que ajudar com X reais mensais, quanto tempo o Missouri consegue ajudar? 6 meses. Show, 6 meses o carvoeiro tem que se validar. Se ele não se validar, fecha. Não tem essa, gente. Foi cirúrgico, eu lembro, foi cirúrgico. Eu vou ser bem sincero, pro carvoeiro foi muito fácil fechar. Muito fácil. Olhei os números, não tá entrando, não tem expectativa de subir, corta. Né? Com o Missouri não poderia ter coração também, né? Se não vai acontecer, mas se acontecesse, eu acho que seria mais difícil tomar uma decisão. Só que é aquele negócio. Às vezes, quanto mais a gente fica forçando a barra sem estratégia, né? Fica só batendo no mesmo ponto ali, sem mudar, não vai dar certo. É nítido que não vai dar certo. Não tem como ter resultados diferentes se tu faz exatamente, a mesma coisa. Exatamente. Então, partindo desse ponto, é melhor fechar. Né? Não perde tempo. Se tu não tem ideia do que fazer e tal, às vezes é melhor podar agora e recomeçar. Né? Mas eu acho que nesse período de recuperação, é óbvio, né? A gente sempre tem as oscilações dentro das empresas, cada empresa age de uma forma. Tem gente que depende, por exemplo, da alta temporada. Sim. Tem gente que é da baixa temporada, né? Então, é nichos e nichos. Sim. Mas eu acho que o maior problema, às vezes, é ver aquele valor expressivo na conta da empresa e não mexer. É difícil, né? Entende? Porque às vezes a gente fica sedento para fazer alguma coisa, às vezes... Porque, tipo assim, a gente tá trabalhando justamente para isso, para usar o dinheiro, que, né, para desfrutar dele. É para isso que a gente abre um negócio também, né? Mas em que momento utilizar, né? Como proprietário, tu vai ter que ter o feeling para saber o momento. Mas o Missouri, ele sempre foi uma empresa que sempre teve esse cuidado, né? Sim. Tanto de fazer provisões, né? Exatamente. De 13º e férias dos funcionários, ter essa reserva de emergência, ter essa consciência de que o fluxo de caixa ele está ali, mas não é porque está sobrando, Sim, né? sim, que eu sim. preciso utilizar. E ter o conhecimento de que meu Prolabore é aquilo que eu preciso, né? Sim. A gente sempre, quando foi fazer o teu Prolabore, né? A gente sentou juntos e foi passado justamente isso. O que eu tenho de contas, né? Que eu preciso, que são as minhas despesas fixas, e aquilo que um funcionário iria receber para executar a sua função. Né? Incluindo férias e 13º, porque empresário não tem esse benefício. Exatamente. Mas a gente embute junto no Prolabore, né? Então, sempre teve essa consciência e foi muito respeitado isso. Acho que isso é um diferencial. Não é todas que podem fazer isso, claro. mas Sim, quando conseguem fazer, se percebe o diferencial que há, né? Exatamente. Gente, é bom, a gente tá chegando no final. Muito bom te receber aqui, Ramon. Eu que agradeço. A gente
faz com muito carinho, a gente ficou muito feliz quando tu aceitou o convite de vir pra cá. Não tem como. Eu até falei, né, Ramon, você vai. A diferença é se você vai acordado ou não. Mas você Vai depender da resposta. Porque pra gente, quando a gente gera uma ideia, que a gente tava vindo, tava comentando, que foi uma ideia que surgiu numa reunião nossa, lembra? Sim, a gente sim, tava sim. fazendo a reunião mensal e daí eu comentei, eu tinha uma vontade de fazer um podcast, não sei se vai ser uma live, mas era uma conversa com nossos clientes e outras pessoas que, né, não sejam nossos clientes, mas que possam estar mostrando a sua história, falando das suas dificuldades, do seu diferencial, para que outras pessoas se espelhem, para outras pessoas ver as oportunidades e se identificar, né? Porque a vida de empresário, ela tem as suas nuances, mas é praticamente sempre ali a mesma coisa, né? Tipo, passa pelas mesmas dificuldades, tem os desafios do dia a dia. Sim, natural. Então, essa foi uma ideia, né, que a gente teve lá numa reunião nossa e que hoje a gente está conseguindo colocar em prática. Então, quando a gente pensou em fazer, a gente falou, não, vamos chamar por isso, primeiro, o Ramon, segundo, que é o nosso cliente, né, mais tempo com a gente, que a gente iniciou, que eu lembro que a gente abriu o CNPJ da Exatamente. A gente trabalhou no Missouri por um bom tempo. Exatamente. Né? Então, acho que não tinha como ser diferente. Hoje já fizeram parte da equipe diretamente, né? Hoje prestam serviço, mas fazem parte da equipe, tanto que na confraternização eu sempre arrasto a WP para ir junto. Então, pô, a gente tá... Se um dia o Ramon quiser vender o Missouri, a gente não vai. Não é a hora, ainda não. Só vai trabalhar. Lembra como você e acabou. falou que talvez se um dia que vocês com o Missouri teria dificuldade? Acho que seria a mesma coisa pra gente. Acredito né? que sim. Não, o Missouri não. Vamos ver aí, pensar, porque não pode mexer, que é o que a gente sempre fala, é como se fosse nosso. Né? Pra gente, nossos clientes, as empresas deles é como se fosse nossa. A gente gosta de cuidar e ter esse carinho como se fosse a nossas empresas. Então, também é um dos nossos bebês, né? E assim, uma coisa que eu falo da WP e do BPO é que assim, é como eu já falei lá no começo, quem não tem BPO é porque não sabe que precisa. E quando ele tiver, ele vai se arrepender de não ter colocado antes, né? E eu acho que o mais importante é que tu não tá contratando uma empresa que vai fazer a tua parte financeira. Não, tu tá contratando um membro pra tua equipe, porque tipo, eles vão estar olhando pela tua empresa e não pelo salário no final do mês, entendeu? Sim. Eu acho que hoje em dia tu vai fazer qualquer cotação, tipo assim, é isso e é tanto, sabe? Mas olha só, eu tenho essa dúvida aqui, pra tirar essa dúvida é mais tanto. E não tem nada de errado. Mas o que eu digo é que falta um suporte, às vezes, de algumas empresas que talvez trabalhem nesse nicho, né? E eu sou muito, muito feliz e graças a Deus eu não botei mais cabelo branco na cabeça graças a WP, velho. A WP... Eu acho que... Eu vou ser bem sincero, tá? Se eu não tivesse a WP... eu estaria quase careca. E com os poucos cabelos seriam brancos. Eu acho que é isso, entendeu? Hoje eu tenho poucos brancos, eu teria poucos. Exatamente. Eu acho que se eu tivesse... Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu seria aqueles caras, tipo assim, um carequinha aqui em cima e aqui em volta tudo branco, tá ligado? Aí com a WP eles pelo menos preservaram o meu cabelo. Só ficou os brancos mesmo. Faça o financeiro conosco e garanta o... Exatamente. Tá aí a economia. Ó. Não precisa fazer implante capilar. Ramon, mais uma vez, cara, de coração, agradece. muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Bom te estar aqui. E, gente... Só um minutinho, só uma dentro aqui. A gente agradece muito, né? Muito pela oportunidade, porque eu acredito que hoje a gente tem muita experiência ali do trabalho operacional, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar no Missouri. Né? Então, a gente tem todo esse conhecimento que a gente tem hoje, seja a questão de insumos, seja a questão de estoque, questão de atendimento, todos os processos, né, de uma empresa, a gente teve a oportunidade de aprender no Missouri. Então, a gente é eternamente grato por isso, né? Porque para nós foi uma oportunidade que até hoje nos serve, que é o que a gente falou lá no começo, né? Que tem a oportunidade, tu faz o teu máximo e tu aprende, isso vai para tua vida, porque uma vez que tu aprendeu, ninguém mais pode tirar isso de ti, né? Exatamente. Então, a gente agradece imensamente essa... Eu ia falar exatamente essa frase final da Raquel, ia voltar lá no início, mas eu acho que é exatamente isso aí. Eu acho que não tem erro. Eu acho que tudo que a gente passa em qualquer lugar, qualquer empresa, tudo é aprendizado pra gente usar pra si no futuro. Às vezes tu não vai usar no primeiro ano, no segundo ano, talvez tu vai usar lá no quarto, quinto ano.
Ou às vezes no começo mesmo. Gente, bom, espero que vocês tenham aproveitado. A gente esteve aqui com esse cara que a gente falei lá no início. É um amigo, um cliente, mas é um amigo. Espero ter passado, abrido a caixa preta do Mizori, que ajude, que né, dê um incentivo. Sempre nessa pegada de ajudar, né, de crescimento. Obrigado, gente. Abraço. Até a próxima aí. E quem não conhece o Mizori, né, não perca a oportunidade Exatamente. de conhecer e experimentar. É o melhor sushi de Capivari de Baixo. E para quem tem dúvida se faz WP ou não, não perde tempo. Legal.